Pegue o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre algo muito importante na construção da sua vida de coragem, que é você se colocar. Você se colocar diante das pessoas, diante de situações que te incomodam, diante de injustiças que você percebe. Alguém aqui tem essa dificuldade de se colocar, de enfrentar muitas vezes as pessoas, o ambiente ao seu redor? Alguém tem essa dificuldade, esse medo muitas vezes, seja com seus familiares, seja na sua relação com o marido, com a esposa, seja na sua relação de trabalho? Porque quando você não se coloca, presta muita atenção, você vai acabar adoecendo. Silenciar as nossas verdades adoece. E não é à toa, presta muita atenção, que existem muitas doenças que vêm desses conflitos emocionais. Existem muitas doenças que as pessoas vão carregando ao longo da sua trajetória, que é uma construção a partir de conflitos emocionais. Por exemplo, muitos problemas que eu já tratei através da hipnoterapia, relacionados, por exemplo, à tireoide, tinha a ver com esse silêncio. As pessoas não conseguiam falar. Imagine que você pegue um pedaço de comida, vamos pegar aqui um pedaço de tomate. Você pega um pedaço de tomate e aí ele fica preso aqui na sua garganta. O que vai acontecer aqui com a sua garganta? Vai doer, vai enfraquecer aqui a musculatura, quer dizer, você vai ter algum problema aqui. E esse pedaço não consegue descer. Ele não consegue descer. E isso gera muitos problemas. Por exemplo, os problemas estomacais, inclusive, gastrites, que acabam porque é aquilo que você não digere bem. Aquilo que você não digere bem vai te adoecer. Então entenda que talvez você precise começar a se colocar. E ficar em silêncio diante de várias situações, várias injustiças, isso vai te adoecer. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Bom dia, Marlene, seja bem-vinda. A Miriam também por aqui, bom dia. A Fafá Valente, bom dia. A Cida, a Alessandra Amaral, bom dia. Sejam bem-vindos a essa live aqui da blindagem emocional. E você talvez esteja engolindo muitas coisas e você não tem a força para se colocar. Você não tem a força para enfrentar determinadas situações. E as pessoas acabam te vendo como uma pessoa fraca. E aí por isso, quando você não se coloca, elas te veem como uma pessoa fraca. E aí o que acontece? Elas vão manter esse padrão. Isso tem muito a ver com as relações narcisistas que existem. Por exemplo, relações narcisistas com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa. Relações narcisistas, elas acontecem por quê? Porque o narcisista, ele encontra espaço para ele viver. Se você, digamos, na primeira interação com o narcisista, você falasse, opa, daqui você não passa, pode ter certeza, o narcisista, ó, ele iria embora. Porque o narcisista, ele só fica na vida de uma pessoa quando ele encontra esse espaço. Então, quando você não se coloca, você está dando espaço para relações abusivas, para relações tóxicas. Faz sentido isso para você? Você está dando esse espaço. E claro que você vai adoecendo, porque isso vai tirando o quê? A sua confiança. Você vai deixando de confiar em si. Você vai deixando de confiar nas suas habilidades, na sua potencialidade. E aí, essa falta de confiança e essa falta de ação vai abalando a sua autoestima. E aí você vai se achando alguém que não merece viver, alguém que não merece o melhor, alguém que não merece o que a vida tem para te proporcionar. E você aceita ser, escreve essa palavra aqui que vai doer você escrever, coadjuvante. Você acaba aceitando ser coadjuvante dentro da vida de outras pessoas.
Você se conforma em ser coadjuvante, quando você deveria ser protagonista. Escreva aqui também protagonista. Você deveria ser protagonista da sua própria vida. E tenha certeza, todo mundo nasceu para ser protagonista. Todo mundo. Todo mundo nasceu para ser protagonista. Você ainda não é protagonista porque talvez você não esteja conseguindo se colocar dentro do seu ambiente. Ô gata, mas o meu ambiente ele é muito tóxico, o meu ambiente é muito ruim e eu não consigo me colocar nesse ambiente. Aqui, presta muita atenção. Você não consegue se colocar nesse ambiente, por quê? Porque em algum momento você aprendeu a não se colocar. Em algum momento você aprendeu que ficar calada era melhor. Em algum momento você entendeu que você não poderia falar mais. E daí surge uma palavrinha que você conhece. Escreva aqui: medo. Medo. E o que é o medo? E aqui eu quero que você preste muita atenção. Eu vou explicar para você como que o medo surge nas nossas vidas. A primeira coisa, eu vou querer que você anote aí, tá bom? Escreve aqui para você fixar melhor o conteúdo. A primeira coisa que eu quero que você escreva: o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. Uma emoção, ela serve para te proteger. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. Sentimento é a interpretação que você dá para aquela emoção que você sente. A emoção é um processo automático que surge quando a tua mente entende que você corre riscos. Quando você corre algum tipo de risco, porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Então, se tudo se trata de sobrevivência, sempre que a sua mente entender que você está num perigo, ela vem com uma emoção. E essa emoção, medo, vamos falar especificamente da emoção medo hoje, ela surge para te proteger diante de uma situação. Então, eu quero que você agora escreva aí. Nós aprendemos de duas maneiras. Anota aí. A primeira é por repetição. Esses aprendizados são oriundos das nossas experiências de vida, daquilo que a gente viveu ao longo da vida. E sempre que você vive uma experiência, e que ela tem, digamos, um aprendizado para garantir a tua sobrevivência, a sua mente emocional, a sua mente subconsciente, ela guarda. Ela guarda. Então a gente aprende de uma primeira maneira, que é repetição. Então tudo que você faz repetidamente, a tua mente aprende. E tudo que você ouviu de maneira repetida, a sua mente aprendeu. Então, por exemplo, se você aprendeu lá na tua infância, mamãe ou papai dizendo para você o seguinte: você não pode errar, você não pode errar, você não pode errar, você não pode fazer nada de errado, você ouviu sempre nessa temática, a tua mente vai aprendendo que se você errar, mamãe e papai vão ficar bravos com você. E aqui você tem que ouvir o que eu estou te falando sob o ponto de vista da criança que você foi, não do adulto que está aqui hoje me assistindo, tudo bem? Você tem que ouvir sob o ponto de vista da criança que você foi. Imagine uma criança ouvindo isso o tempo todo. Então, se ela não pode errar, ela provavelmente vai ter medo de dar a sua própria opinião, faz sentido? Ela vai ter medo de se colocar, ela vai ter medo de se posicionar. Então ela vai sendo o quê? Silenciada. Ela vai ficando cada vez mais dentro desse padrão de silêncio. E aí, claro, ela vai viver a vida dela, ela vai observar várias coisas erradas, injustiças, só que ela vai se calando, porque já existe um padrão. Tudo bem? Faz sentido? Por isso, presta atenção, você não se coloca ou você não se impõe porque houve algum aprendizado aqui. Ou por repetição, ou a segunda maneira de aprendizado. Escreva aqui, impacto emocional.
por impacto emocional. Algo que foi muito forte. Por exemplo, vamos imaginar que você, criança, estava ali no meio de uma reunião de família e aí você falou algo fora de um contexto. E aí a sua mãe ou seu pai, descontrolados, deram um tapa na sua boca, por exemplo. Pá! Deram um tapa na sua boca. Aprendizado por impacto emocional. A partir daquele momento, a mente entende que, opa, se eu falar alguma coisa, eu vou tomar aquela pancada de novo. Então eu acabo o quê? Me silenciando. Eu acabo ficando quieta. Faz sentido isso para você? E eu já tratei através da hipnoterapia, nessa temática de pessoas que tinham essa dificuldade de se colocar, de falar. Eu já tratei algumas causas, como por exemplo, crianças que foram muito castigadas, que aprenderam por punição. Aprenderam entre aspas, né? Mas elas faziam algo e eram punidas. A mente dessa criança, para protegê-la de novamente ser punida, faz com que ela o quê? Muitas vezes se torne um personagem. E qual é esse personagem? A menina boazinha, a menina obediente, o menino, aquele que aceita tudo, aquele que não vai fazer mais, digamos, malcriação, aquele que vai ter o quê? Medo de se colocar no mundo. Por quê? Porque a mente aprendeu que se ele fala algo errado, se ele erra, ele é castigado. Uma outra temática, que inclusive é a minha história, eu vou contar aqui para quem não sabe a minha história. Pessoas que viveram alguma situação muito constrangedora. Muito comum. A criança na escola com 4, 5 anos de idade faz xixi na calça. E aí ela é repreendida, ou as outras crianças dão risada, ela acaba aprendendo por esse impacto emocional. Então ela acaba tendo o quê? Tendo vergonha de se colocar, de falar em público. Por exemplo, a minha história. Eu já contei isso várias vezes, para quem não ouviu, vou contar pela primeira vez. O que eu faço hoje, por exemplo, fazendo live todos os dias aqui ao vivo para você, seria impossível há alguns anos atrás. Por quê? Porque eu encontraria todas as desculpas do mundo para não estar aqui. Eu ia falar o seguinte: nossa, esse cabelo não tá legal, eu preciso cortar, não vou fazer a live hoje. Ah, esse óculos não tá legal, não vou fazer a live hoje. Nossa, eu vou gaguejar aqui na hora e não vai ficar legal. E por quê? Porque aos 6 anos de idade, eu mudei de escola. E aí, primeiro dia de escola, uma sala, sei lá, tinha uns 30, 40 alunos, eu magrinho, com medo, claro, né, ambiente novo, a professora pede para eu levantar e dizer o meu nome. Aí eu levanto. E aí eu vou dizer o meu nome. Eu estava nervoso. E aí eu me enrolei. E ao invés de falar Márcio, eu falei Márcia. E aí todo mundo deu risada, inclusive a professora. Naquele momento, aprendizado por impacto emocional. A minha mente entendeu o meu desconforto, e esse desconforto para a mente é um desconforto perigoso, porque ela acredita que isso pode te levar à morte. A minha mente criou uma interpretação aqui. Escreva aqui, interpretação. Escreveu uma interpretação. Falar em público, se expor, não é bom, é perigoso. E esse aprendizado ficou na minha mente por muitos anos. Por muitos anos. Eu sou jornalista de formação, então eu dei muitas palestras, era convidado para dar muitas palestras, e eu fugia sempre que eu podia. E quando realmente não dava, eu sofria para dar essas palestras. Só que quando eu dava a palestra, era uma maravilha. Eu adorava dar palestra, mas o sofrimento era muito grande.
E foi na hipnoterapia que eu consegui ressignificar isso. Foi na hipnoterapia que eu consegui entender que aquilo já tinha acabado, que a minha mente não precisava ter esse medo e que eu poderia sim me expor aqui, fazer a live como eu faço todos os dias, dar os treinamentos que eu dou. Então entenda que muitas vezes, presta atenção, a sua falta de voz no mundo tem a ver com algum medo que você aprendeu. Em algum momento a sua mente interpretou como perigoso você se colocar. Só que isso, presta atenção, está limitando a sua vida. Quando você não se coloca, por exemplo, numa relação, quando você não tem a coragem de se colocar numa relação, no teu relacionamento, de dizer pro teu marido, ó, isso aqui não tá legal. Eu não quero que você faça isso. Ou para sua mãe, opa, você está invadindo aqui o meu espaço. Se você não consegue se colocar, você adoece. E aqui uma grande verdade. Temer expressar os nossos sentimentos e pensamentos é uma prisão cruel. Alguém aqui se identifica com isso? Quando você não consegue expressar o que você está sentindo, você se torna prisioneira de pensamentos negativos, de sentimentos ruins, você não consegue digerir. E claro que você vai adoecer. É inevitável que você vai adoecer. Você precisa aprender a se colocar no mundo, colocar a sua voz no mundo, para que você possa ser autêntica, para que você possa ser a sua essência, para que você possa ser protagonista da sua vida. E talvez nesse processo você tenha sim que se desconectar de pessoas. Talvez sim neste processo você vai ter que fazer escolhas que são difíceis, são escolhas de estômago. É aquela escolha que gera um certo rebuliço aqui no estômago. Sabe por quê? Porque são difíceis, sim. Só que você permanecer calada dentro de uma situação que você considera uma injustiça, ou de uma situação que não é boa para você, quem está pagando a conta é você. E pode ter certeza, uma hora a conta sempre chega. Cabe a você mudar isso. E quando você começa a fazer essa mudança, quando você começa a se colocar, claro que as pessoas vão estranhar. Porque elas aprenderam a te ver, por exemplo, como uma pessoa submissa, uma pessoa que diz amém para tudo que elas fazem. E quando você se coloca, vai ter conflito. E é por isso que aqui você vai precisar de uma coisa muito importante: blindagem emocional. Você vai precisar ter o controle dos seus medos, dos seus pensamentos, da sua mente, para que você não desista de se colocar no mundo e ser protagonista da sua vida. A vida de coragem, ela só é alcançada quando você decide ser protagonista da sua vida. Não dá para você alcançar a sua vida de coragem sendo coadjuvante na vida de outras pessoas. Pare de deixar que outras pessoas escrevam o seu destino e a sua história. Você precisa pegar essa caneta e você escrever essas linhas, essas palavras. Não são as outras pessoas que devem comandar a sua vida. Mas cabe a você decidir por isso. Cabe a você se preparar para colocar a sua voz no mundo. A Tuca, oi Tuca, não consigo dizer não. Porque provavelmente existe algum aprendizado na sua mente de que você não pode falar não. De que se você falar não, você vai ser punida, você vai ser excluída, você vai apanhar, você vai ser rejeitada. São aprendizados. Como que eu resolvo isso, ô gata? Mudando as interpretações que existem aqui na mente. Eu preciso ir à causa. Eu preciso ressignificar as causas. Eu preciso, como por exemplo, no exemplo que eu disse aqui para você, no meu, aos 6 anos de idade, foi graças à hipnoterapia que eu consegui limpar isso, desbloquear. Isso era uma pedra que existia na minha estrada de vida. Eu não conseguia passar dessa pedra. Então, assim, muito provavelmente, se eu não tivesse
procurado a hipnoterapia para resolver isso, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. Mesmo com o conhecimento que eu tenho, eu não estaria aqui hoje. Eu provavelmente não estaria ajudando pessoas como eu ajudo, através dos meus conteúdos, através das lives, através dos treinamentos. Por quê? Porque a minha mente ia me tirar isso. Para ela, tudo é sobrevivência. Enquanto você não controla a sua mente, você não controla a sua vida. Não controla. Não controla. E esse controle é uma batalha diária. Porque a tua mente, se você não é mais forte do que ela vai te controlar. Ela vai te controlar. O tempo todo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Hoje, Tuca, hoje eu não me reconheço, não sei o que quero. Sempre filha perfeita, nunca apanhei, nem respondi aos meus pais. Muito provavelmente, Tuca, não conheço a tua história. Não conheço a tua história. Mas muito provavelmente existe aí algo que provavelmente aconteceu na tua gestação ou primeiros anos de vida que criou inconscientemente uma culpa sua interna por um possível sofrimento da mãe. E aí, para sobreviver, você se tornou essa filha boazinha perfeita. Uma filha perfeita, que não respondia para os pais, e aí, claro, não ia apanhar, que obedecia. E provavelmente essa não é a tua natureza. Não que você não possa ser boazinha, eu quero dizer que essa talvez não seja a sua natureza, por isso que você não se reconhece. Porque existem coisas hoje que provavelmente incomodam, só que o teu padrão é de ser obediente, de ser a filha perfeita, de ser aquela que não fala nada. E já que você não fala nada, você aceita e se conforma com absurdos que talvez estejam acontecendo na sua vida. Faz sentido isso para você? Então, você precisa tratar a causa. A Marta, eu fui o contrário da Tuca, sofro até hoje de culpa por ter feito minha mãe sofrer. Não é o contrário não, é a mesma linha aqui. Se esse sofrimento aconteceu na primeira infância, gestação, primeira infância... Porque assim, o que acontece? O que acontece? Às vezes algo aconteceu na tua gestação. Vou dar alguns exemplos aqui que eu já, assim, de milhares de atendimentos de hipnoterapia que eu já tratei. Por exemplo, no parto, é um parto difícil. Um parto difícil, a mãe sofre. Né? A mãe... ou chega até uma situação de quase óbito. Todo aquele sofrimento da mãe, a criança absorve, e o medo dela perder a mãe faz com que ela tenha lealdade emocional, cria uma lealdade emocional. E aí ela acaba se tornando essa filha obediente. Ou a mãe engravidou e foi uma gestação inesperada. E aí a mãe, sei lá, teve que interromper a carreira dela. Aquela raiva da mãe, ela é absorvida. Então eu me sinto culpada pelo sofrimento da minha mãe. E aí eu carrego isso. E isso se torna o meu padrão. E aí, quando eu aceito tudo que a mamãe fala pra mim, isso tem a ver com o quê? Com o medo de perder a mãe. Então eu me torno alguém submisso à minha mãe, simplesmente para que atenda aquilo que a minha mente está interpretando. O que não é mais real, porque, digamos, você não é mais um bebê. Hoje você sobrevive sozinha. Por isso que enquanto você não vai à causa e trata essas causas, e muda essa interpretação, você fica no sofrimento. Olha lá, Tuca, esposa, mãe, vó perfeita. Então, ser perfeito 100% do tempo é muito pesado. É muito pesado. É muito pesado. Então você provavelmente se autocobra demais, uma autocobrança gigantesca. Você tem medo da desaprovação, porque provavelmente você viveu algum tipo de abandono emocional.
Talvez a sua mãe não te abandonou fisicamente, mas emocionalmente ela não estava tão conectada a você. Tudo bem? Faz sentido isso? Por isso que eu quero que, quando você não expressa o que você sente, quando você não expressa a tua verdadeira essência, a tua vida, ela vai ficar sem sentido. E uma hora a conta vai chegar, sabe por quê? Porque você vai ver essa incongruência entre o que você gostaria de ser, de você se colocar no mundo, e você olha para si até com raiva, porque você não consegue se impor. Só que aqui eu não quero que você sinta raiva de você. Eu quero que você se acolha, mas eu quero que você resolva isso na causa. Porque se você não resolver isso na causa, esse padrão, ele volta. Por quê? É automático, é uma programação. É como os programas, os aplicativos que você tem aqui no seu celular. Eles existem, eles vão funcionar sempre de uma maneira, não do jeito que você quer. Eles vão funcionar da maneira que eles foram feitos e programados. E você tem que colocar na balança o quanto está valendo a pena você ser alguém silenciada, com medo de se colocar, com medo de se expor ao mundo. Você nasceu para ser protagonista, mas esse protagonismo você tem que ir lá e buscar. Esse protagonismo não vai chegar numa caixinha da Amazon para você, não, na sua casa. Você tem que ir lá e falar o seguinte: eu mereço, eu quero esse protagonismo na minha vida. Para de aceitar migalhas, para de aceitar uma vida no sofrimento, sendo coadjuvante na vida de pessoas que nem sempre merecem tudo que você dá para elas. É a sua vida, são os seus melhores anos, e você aí desperdiçando tudo isso para ser humilhada, desvalorizada, para não ser respeitada, e você aceitando essa situação. Eu gostaria muito que você saísse dessa live aqui hoje inconformado, mas não para você se machucar, mas é esse inconformismo que vai gerar uma decisão. As decisões só acontecem quando você realmente fala o seguinte: eu não aguento mais isso. Chega. Mas você não tem dinheiro para isso. Não. Eu vou dar um jeito. Ah, mas você não tem tempo. Eu vou dar um jeito. Porque, como eu sempre digo, não são as circunstâncias que te impedem de mudar a sua vida, é a decisão. Porque a circunstância você dá um jeito. Pode ter certeza. Eu sempre uso esse exemplo aqui, ó. Imagine que agora na sua frente tem uma barra de ferro, sabe aqueles halteres de academia? E de um lado tem 500 quilos. E do outro tem 500 quilos também. 1 tonelada na sua frente. Responde aqui pra mim, de verdade. Você consegue levantar essa barra de 1 tonelada? 500 quilos de um lado, 500 quilos de outro? Coloca aqui sim ou não. Você consegue levantar essa barra de 1 tonelada? Na sua frente, agora imagina. Tem aí uma barra com 500 quilos de um lado e 500 quilos do outro. Você consegue pegar essa barra, levantar e fazer? A Luciene não. E é difícil. A Márcia não. A Andréia não. A Tati não. Agora, vou colocar uma variável aí. Imagine que debaixo desses 500 quilos de cada lado está a vida da pessoa que você mais ama. Seus filhos, sua mãe, seu pai, as pessoas que você mais ama. Lucinei, eu não falei Lucinei? Falei errado, Lucinei, desculpa. Você agora levanta essa 1 tonelada? Sim ou não? Ah lá, a Eloide. Não, agora se fosse a cabeça do meu filho eu conseguiria, com certeza. A Tati, sim. A Luciene, sim. A Márcia, nossa, daí eu vou tentar. Claro, claro que você vai.
Porque agora é uma outra circunstância, entendeu? Você não, e por isso que eu estou falando, não é a circunstância que te impede. Não é a circunstância que te impede. Alessandra, quando fiz a hipnoterapia, minha mãe já havia falecido, mas entendi a história dela e a perdoei verdadeiramente. Boa, isso é muito bom você ter colocado. Fiz as pazes com a minha história. Diariamente busco ser minha prioridade. Boa, Alessandra. Parabéns por você ter se entregado tão bem ao processo, ao protocolo. Porque mesmo, como a Alessandra bem colocou aqui, mesmo que a mãe já tenha falecido e você tem questões com a mãe, porque existem interpretações aqui. O problema é que essas interpretações que geram um padrão. Muitas pessoas me perguntam assim, ô gata, boa Tuca, a gente vira um super-herói. Andréia, vou ter que conseguir, claro. A Marta, com certeza, se não conseguisse eu me colocaria entre a barra e a pessoa amada. Com certeza, é isso. Não é a circunstância que te impede, é a decisão. É a decisão. Então assim, se você realmente está no sofrimento, você precisa decidir sair dele. Mas aí só voltando aqui o que eu estava falando do comentário da Alessandra. Muita gente pergunta assim para mim, ô gata, o problema lá é com a minha mãe, com o meu irmão, seja lá com quem for, e eu tenho muita raiva, mas aí eu vou ter que depois que eu perdoar dentro do processo da hipnoterapia, eu vou ter que falar com essa pessoa? Não, você não precisa falar com essa pessoa se você não quiser. O ponto é, você precisa tirar a interpretação e principalmente o sofrimento que existe diante dessa situação que você enfrenta. Guarda de novo essa frase, a dor ela é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, você já viveu aí e vive talvez essa dor nessa relação. Mas é esse sofrimento que te paralisa. O sofrimento é uma gosma que fica te puxando para baixo. Você não pode mais aceitar o sofrimento na sua vida. E por isso, para quem, aliás, ó, eu sempre esqueço de falar, coloco aqui e esqueço de falar. Os últimos dias da avaliação gratuita de hipnoterapia, tá bom? Escreva a avaliação aqui para você receber um link aí no seu direct, tá bom? Para que você possa participar dessa sessão de avaliação comigo. São os últimos dias aí que eu estou fazendo essa sessão de avaliação, tá bom? Então é só você escrever aí avaliação que aí você recebe esse link, beleza? Isso, Alessandra, a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional, tudo bem? Pra gente finalizar, eu quero que você, como eu disse, eu queria que você saísse daqui entendendo que você pode ser protagonista da sua vida, mesmo que você não acredite. Mesmo que você não acredite. Mesmo que você fale o seguinte, não, gato, eu acho que não dá para eu sair. Não dá para eu sair do sofrimento, não dá para eu ser protagonista. Dá. Dá para você sim ser protagonista da sua vida, desde que você aceite que sozinha vai ser muito mais difícil. Desde que você aceite que você precisa de ajuda. Enquanto você não aceitar isso, você não compreender que você precisa de ajuda e que sozinha sempre será mais difícil, você vai ficar no sofrimento. Porque a gente está falando de anos, talvez dentro desse ciclo de sofrimento, e que se você sozinha soubesse sair, você já teria saído, certo? Então, você precisa colocar essa ação. Coragem é ação com preparação. Coragem não é algo divino, não é um pozinho mágico que, uau, agora eu tenho coragem e enfrento todo mundo. Não é assim. Coragem é preparação. Quando você estiver mais preparada, você age. É natural. Só que muitas vezes a gente não age por quê? A gente não começa. Porque tem uma trava aqui, tem esse padrão, tem esse bloqueio, tem uma pedra no meio da sua estrada que impede você de ultrapassar. Enquanto eu não tirar essa pedra, eu vou ficar no sofrimento. Tudo bem? Faz sentido isso para você?
Bom, amanhã, claro que tem live da blindagem emocional e falaremos sobre isso daqui, ó, vencendo seus limites, como se tornar inabalável. É sobre isso que a gente vai falar amanhã, às 8 horas da manhã, em mais uma live da blindagem emocional, tá bom? Um lindo dia pra você e a gente se vê amanhã. Grande abraço, tchau!